O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando. Os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: despede a multidão para que possa ir aos povoados e campos vizinhos procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Eles responderam: só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e os deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos, celebrando hoje a solenidade de Corpus Christi, a Igreja nos convida, na primeira leitura, a refletirmos sobre a bênção que Melquisedeque, rei de Salém e sumo sacerdote, dá a Abrão, que é o pai do povo eleito. Lembrando de modo especial a bênção do rei, a bênção sacerdotal dada ao pai do povo eleito, que caminha para a terra prometida, que caminha para a realização das promessas do pai de formar um grande povo, que é justamente com Abrão, que depois se torna Abraão, pai do povo eleito, pai das 12 tribos de Israel, o primeiro patriarca. Ele é, portanto, abençoado, sinal de bênção, sinal de que as graças, as bênçãos de Deus aconteceram na sua vida. Como sinal dessa bênção, Melquisedeque apresenta a Abrão pão e vinho. E é interessante a gente fazer uma associação, uma comparação com a Eucaristia. Abrão, ele recebe o pão e vinho, sinal de que Deus o alimentará nessa caminhada de se tornar o pai do povo eleito, de se tornar o pai das 12 tribos de Israel. E também para nós, no símbolo do pão e do vinho, nós temos a Eucaristia, que é o alimento necessário para a nossa caminhada aqui neste mundo. Então isso lá 1200 anos antes de Cristo, já vemos uma alusão à Eucaristia que o Cristo vai trazer. Lembrando que naquele tempo eles viviam os sacrifícios de animais, sacrifícios sangrentos, O animal era oferecido morto a Deus, era colocado, Deus o consumia com o seu fogo abrasador.
o sangue dos animais era aspergido sobre o povo em sinal de penitência. Então era um ritual meio esquisito, né? Não cabe na nossa cabeça receber aí aspergido o sangue do animal, mas era o sentido de sacrifício. Então o grande convite que Melquisedeque faz é justamente fazer, digamos assim, para nós que já temos a Eucaristia, nós sabemos, né, que Deus parece que foi preparando o seu povo para se libertar dos sacrifícios sangrentos para aceitar o seu Filho, que não vai ser mais um animal sacrificado, mas é o próprio Filho de Deus que dá o seu corpo, que dá o seu sangue, a sua carne, para a salvação da humanidade. E este sacrifício do Cristo, a partir daí, está presente na hóstia consagrada e no vinho consagrado, que se tornam a carne e o sangue de Cristo. Tanto que Cristo, na segunda leitura, a gente vai ver, ele manda fazer isso em sua memória. Então, Melquisedeque já retrata aquilo que vai acontecer séculos mais tarde, né? O sacrifício incruento sobre as espécies do pão e do vinho, mas que lembram o sacrifício do Cristo por nós, que deu a carne dele e o sangue dele por nós. Aí a segunda leitura, a carta de Paulo aos Coríntios, ele fala da última ceia que Jesus está com os apóstolos, pouco antes de ser entregue, quando ele institui, quando ele cria a Eucaristia, para que este seja o alimento. Paulo chama atenção para 3 pontos importantes. O que nós vivemos na Eucaristia? Nós vivemos a morte de Cristo, o sangue, o corpo e o sangue dele doado pela humanidade, né? A hóstia se torna a carne e o sangue, e o vinho se torna o sangue de Cristo derramado por nós. A morte de Cristo na cruz. Esse sacrifício nós lembramos na Eucaristia, como eu disse, de modo incruento. Não há derramamento de sangue, é sobre as espécies do pão e do vinho, que em memória lembramos que o Cristo um dia provou o seu amor pela humanidade, salvou esta humanidade, lavando-a dos seus pecados no sangue derramado na cruz, né? Então, primeiro ponto, lembramos a morte de Cristo para salvar a todos nós. Segundo ponto, lembramos a ressurreição. A morte não foi o fim, ele ressuscitou, está vivo, está presente na Eucaristia. Ele deixou a Eucaristia como sinal, fazer isto em minha memória. Ele intimou os apóstolos a realizarem a Eucaristia incruento, o sacrifício incruento, lembrando a sua paixão e a sua ressurreição. Terceiro ponto, ele faz com que nós assumamos também esta missão, né? Que é no sentido de igreja, caminhada de igreja. Paulo termina a carta falando até a sua segunda vinda, até a sua volta, quando ele voltará glorioso, né? Então lembramos o sacrifício, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, e caminhamos para a segunda vinda de Cristo, alimentados por essa Eucaristia, né? Então até a segunda volta dele, aquilo que a gente meditava na Ascensão, Pentecostes, está reafirmando hoje. Até Cristo voltar, nós vivemos alimentados por essa Eucaristia, sinal de esperança. Esperamos a volta de Cristo, né? E o Evangelho, nós temos a multiplicação dos pães. Jesus que está diante de uma grande multidão, os apóstolos não sabem bem o que fazer. Eles falam: nós temos 5 pães e 2 peixes, como vamos alimentar essa multidão de 5.000 pessoas, 5.000 homens, né? E Jesus diz então, intima novamente: dai-lhes vós mesmos de comer. Não tem que sair procurar, dai-lhes vós mesmos de comer. É sinal de que a igreja tem essa responsabilidade de oferecer o pão, não só sem descuidar do pão material,
porque aquela multidão estava ali sedenta de outra coisa, né? Sedenta de salvação, sedenta de pão espiritual, de alimento espiritual, né? Claro que a igreja não pode descuidar também do pão material. Então, sem descuidar do material, cuidar do espiritual. É a missão da igreja, favorecer o alimento necessário para a salvação. Cristo, ele coloca todos nós na mesma missão, né? Dai-lhes vós mesmos de comer, quer dizer, vocês que estão aí à frente da comunidade, trabalhando, têm essa missão. Todo batizado que assume o ser cristão, porque pelo batismo eu me torno cristão. Se eu me torno cristão, eu me comprometo com Cristo e eu procuro viver aquilo que o Cristo nos ensinou. Então, essa é a nossa missão, né? Jesus deixou, portanto, essa nossa missão. E aí nós somos alimentados pela Eucaristia, fortalecidos por essa Eucaristia, para também vivermos a missão. Eu gostaria também de comentar hoje, né, alguns milagres eucarísticos, porque hoje, ao celebrarmos o Corpus Christi, nós podemos meditar um pouquinho sobre os grandes milagres eucarísticos, que são muitos. Eu vou comentar apenas alguns, né, famosos. Por quê? Porque durante a caminhada da igreja nesses 2000 anos, a igreja sofre muitas vezes a influência de pessoas que não acreditam na presença de Cristo na Eucaristia, a presença real de Cristo na Eucaristia. E isso não foi só por parte de pessoas que, vamos dizer, tinham uma fé diferente, né, ou acreditavam em outra coisa, né, e enfrentava, portanto, a igreja nesse sentido. Às vezes até elementos da própria igreja, até padres que duvidavam, né, às vezes celebravam a Eucaristia tão mecanicamente, porque depois de longos anos de caminhada sacerdotal, tem muitos padres que acabam caindo, vamos dizer assim, num marasmo espiritual, numa tibieza espiritual, que chegam até a duvidar da presença real de Cristo, né? Então tem alguns milagres interessantes para a gente meditar. O primeiro que a gente vai meditar é o de Lanciano, no ano de 700, na Itália, né? Um monge da ordem de São Basílio. Quando ele terminou de consagrar um dia lá celebrando, né? Ele terminou de consagrar, a hóstia virou carne e o vinho virou sangue realmente, né? Estas relíquias eucarísticas foram examinadas durante muito tempo. Os últimos exames dessas relíquias aconteceram em 1970, 71 e 81, foram novamente analisadas por tecnologias modernas, né? O sangue continua do mesmo jeitinho, né? Coisa de 1200 anos já se passaram desse milagre. Foi lá em 700, no ano 700, né? E esses elementos eucarísticos, essas relíquias, foram novamente examinadas há pouco tempo, com a tecnologia mais moderna. E o que eles descobriram? Que a hóstia que se transformou em carne faz parte do tecido do miocárdio, do coração, tecido do coração. E o sangue é o tipo AB, que é próprio do povo judeu, né? A maioria do povo judeu tem sangue AB. Então isso é um milagre eucarístico que aconteceu, né? Lanciano 700. Orvieto, 1263, na Itália também. Foi aí que começou a festa de Corpus Christi, né? O que aconteceu? O padre Pedro de Praga, em Bolsena, que é pertinho de Orvieto, durante a missa, a hóstia consagrada começou a pingar sangue sobre o corporal. Nesse caso, há vamos dizer assim, uma tradição que diz que o padre duvidou da presença de Cristo na Eucaristia. Provavelmente, quando ele levantou a hóstia, após a consagração, a hóstia começou a pingar sangue, né?
Aí o Papa Urbano IV pede que estas relíquias de Bolsena sejam levadas a Orvieto. A procissão, eles fazem uma procissão a pé, né, levando para Orvieto, e aí quando o Papa Urbano IV encontra a relíquia chegando, ele proclama, né, Corpus Christi, e aí dá-se início, portanto, à festa de Corpus Christi e o costume de sair às ruas uma vez por ano com o Cristo Eucarístico, né? O milagre de Ferrara, 1171, 4 sacerdotes celebravam a Eucaristia. Logo após a consagração, a hóstia também se transformou em carne. A hora que um dos padres parte a hóstia, sai um jato de sangue, assim, que naquele tempo a missa era deposta, né? Eles estavam naquele altar que fica lá no fundo, na parede. Então sai um jato de sangue que esborrifa sobre esse altar, atingindo esse altar. E isso é possível ver até hoje. Aconteceu em 1171. Outro milagre é de Cássia, um sacerdote que levava a comunhão a um doente, né? O padre, meio, vamos dizer assim, relaxado, em vez de ele colocar a hóstia dentro de um vaso próprio para isso, né, para levar a comunhão a um doente, que nem os ministros levam, aquele objeto onde vai a hóstia se chama teca, né? O padre colocou a hóstia consagrada dentro de um livro que se chama Breviário, que é um livro de orações dos sacerdotes, né? Ele colocou a hóstia ali no meio do livro, e quando ele chegou na casa do doente, a hóstia tinha virado sangue, né, carne também, tinha manchado o livro, né? E esse livro foi para Cássia, né? Onde a Santa Rita de Cássia, né? Esse livro se conserva lá. É outra relíquia eucarística que nós temos de um milagre eucarístico. Santarém, Portugal, uma senhora atormentada por um sofrimento com o marido, ela recorre às bruxas, né? E para pedir, né, que o marido deixasse um mau costume. E aí a bruxa pede a ela uma hóstia consagrada. Foi o preço que ela pediu para conceder aquilo que a mulher queria, né? Fazer lá a bruxaria. E a mulher acaba fingindo doente, se fingindo estar doente, para receber a Eucaristia de um sacerdote, e ela consegue esconder a hóstia consagrada na hora que ela recebe essa comunhão, e aí então ela concede à bruxa, né, essa hóstia. Então, ela consegue esconder a hóstia. Quando ela se dá por conta, a hóstia ela esconde num véu, né? E aí esse véu começa a sangrar, ali a hóstia começa a sangrar e sopar o véu. Ela vai e esconde num baú. Depois esse baú também fica todo iluminado e anjos ali adorando a Santíssima Eucaristia. E esse é um outro milagre, né, da Eucaristia, que se tornou carne, né, que se tornou sangue, e revela, portanto, a presença real de Cristo ali. Esse é o milagre de Santarém, em Portugal. E muitos outros milagres que nós conhecemos. Basta acessar, hoje a gente tem essa facilidade da internet, bota lá milagres eucarísticos, vocês vão ver bastante milagres eucarísticos, né? Então tudo isso para quê? Para que nós tenhamos um carinho especial com a Eucaristia, um cuidado especial, comungar, aquele respeito. Você vai comungar na mão, procura observar se não ficou nenhum fragmentinho de hóstia na sua mão, porque Jesus está ali totalmente presente, em corpo, sangue, alma e divindade, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com a Eucaristia, comungar. Jamais procurar, né, não ir no banco comungar, pegar a hóstia aqui e ir lá no banco comungar, não pode. Tem que comungar aqui na frente do padre, né? Então, se você não tem o costume de comungar na boca, comungar na mão, tudo bem, não tem problema nenhum, mas observa bem e comunga na frente do sacerdote, tá?
Infelizmente, a gente às vezes vê até alguns costumes, né? De vó, que o neto fica pedindo, né? Ou o pai, ou a mãe, o filho fica pedindo um pedacinho, aí o pai e a mãe vai no banco para comungar e tira um pedacinho do filho. Não pode, né? Isso é falta de respeito para com a Eucaristia. A criança não sabe o que é, né? Então tem que ir explicando direitinho, tal, que vai chegar o momento dela comungar, né? Por isso que eu tirei a comunhão das crianças que vão na sacristia, depois pedir o pãozinho, senão a gente começa a colocar conceitos errados na cabeça da criança, né? Tem que orientar, tem que ir ensinando, né? E mostrando que tem que ter um respeito muito grande com a Eucaristia. Não podemos tratar a Eucaristia como um pãozinho qualquer, né? Não é Cristo que está ali presente, né, na Eucaristia. Então vamos pedir a Jesus que nós tenhamos, né, esse respeito com o sagrado, né, em tudo aquilo que é sagrado. Então vamos pedir a Deus a graça de estarmos sempre na sua plena comunhão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.